Ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e preposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que se apoia em leituras da cidade e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos para a reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo, que tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada, interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias das cidades brasileiras. Neste terceiro episódio da quinta temporada do podcast, o professor de Sociologia do Senac, Sandro Oliveira, apresenta uma leitura interpretativa do capítulo Processo de Circulação do Capital, presente no livro segundo de O Capital, de Karl Marx. A análise mostra o papel de circulação no processo de produção, abordando como o capital se transforma e se valoriza, por meio de um ciclo contínuo. A discussão problematiza a aceleração da dimensão temporal da circulação no espaço e suas decorrentes contradições inerentes do sistema capitalista. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. Obrigado ao grupo, pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui hoje com vocês, poder falar um pouquinho do Marx, que é um autor importante, fundamental aí para um pensamento crítico, mas também para as pesquisas, que procuram, como diria o próprio Marx, ir na raiz do problema, porque da mesma maneira que ele foi acusado de radical, e respondeu de forma brilhante, que ser radical é ir na raiz do problema, Então acho que isso é fundamental para a gente poder desvendar e desvelar essa realidade social contraditória e poder transformar essa realidade acima de tudo, Então essa era o projeto, era a perspectiva do Marx e é o nosso projeto também, é um projeto que a gente segue trilhando aí, caminhando também, Então, só me apresentar rapidamente, Sou Sandro Barbosa de Oliveira, atualmente professor do Senac São Paulo, mas também pesquisador do Centro de Estudos Periféricos, que está vinculado à Unifesp, aí da Zona Leste, o Instituto das Cidades, então, que a gente carinhosamente chama de CEP, e a gente tem feito uma série de formações também, enfim, participado de uma série de eventos, encontros, Estou participando e ajudando a organizar um curso aqui, baseado num livro que a gente publicou em 2021, que é o Reflexões Periféricas. E é isso, Acho que é um pouco o papel nosso, Eu sou das Ciências Sociais, graduado, bacharel em Ciências Sociais pelo Centro Universitário Fundação Santo André, mestre em Ciências Sociais pela Unifesp, o campus de Guarulhos, e doutor em Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, o IFISH, E para a gente é uma satisfação poder compartilhar e estar aqui nesse encontro, para, enfim, seguir construindo, saberes, conhecimentos que possam ajudar nas transformações da nossa sociedade. Então, o convite foi feito para falar da obra do Marx, especificamente o livro 2, de O Capital. Vou fazer uma fala um pouco mais geral, rapidamente, do contexto que viveu Marx e Engels, Acho que é importante falar disso antes de entrar propriamente na obra, que Karl Marx e Friedrich Engels, eles são considerados aí os criadores do que se chamou posteriormente, de materialismo histórico dialético, que para a época em que eles desenvolveram essa teoria social, ela consistiu basicamente, em uma nova visão de mundo. Mas por quê? Uma visão de mundo revolucionária, porque ambos também viveram num contexto revolucionário, um contexto de muitas revoluções, e sobretudo revoluções proletárias, revoluções encabeçadas aí pelos trabalhadores, pela classe trabalhadora na Europa,
Então, eles viveram nesse contexto, né? E nesse contexto que nasce essa perspectiva ou essa epistemologia, ou mais precisamente, essa perspectiva teórico-metodológica, vamos assim dizer, né? E essa visão, ou essa perspectiva teórica, ela está baseada, sobretudo, numa forma de apreensão da realidade, né? E na produção do conhecimento, partindo das contradições sociais que movimentam as sociedades modernas. Então, como eles estão ali vivendo num contexto europeu, na Alemanha, né, principalmente, mas também circulando por vários países, e curiosamente ambos, que foram alemães, né, se conheceram em Paris, na França, né, isso é muito interessante também destacar, né, circulavam, enfim, por grande parte da Europa, acompanhando o movimento socialista, posteriormente fundaram, né, um movimento comunista também, né, dentro do Partido Comunista, enfim, era a Liga dos Justos, que eles vão fazer a disputa e vão tornar a Liga dos Comunistas. Acho que isso é muito importante indicar, né, que nesse contexto de movimento social, de organização política, de organização da classe trabalhadora, eles estão se colocando para compreender esses processos sociais, essa realidade social, isso é muito importante. E aí, então, eles vão estabelecer, né, os pressupostos de uma produção de conhecimento que está baseada no entendimento do ser humano a partir da história, isso é muito importante, né? E a partir das suas práticas sociais. Como resultado daquilo que eles vão indicar também, de relações sociais determinadas. Isso é muito importante, né? Então, o materialismo histórico dialético, né, ele foi apresentado pela primeira vez de uma forma mais sistemática na obra A Ideologia Alemã, que eles escreveram conjuntamente, Marx e Engels. Então, eles vão demonstrar que para se entender a sociedade capitalista, era necessário apreender os processos de produção e reprodução sociais. Isso é muito importante, né? E, a partir daí, eles estabeleceram também que só é possível entender a relação entre produção e reprodução social a partir das condições materiais de existência. Então, aquilo que nos primeiros capítulos da ideologia alemã, Marx e Engels, eles vão chamar de atos históricos. Isso é bem importante, né? Do qual eles vão indicar que o primeiro ato histórico é de que os seres humanos precisam estar vivos, né, em condições de existência para poder fazer história. Então, só é possível fazer história a partir do momento que você está em condições de viver para fazer história. Mas, para se viver, era fundamental, antes de tudo, né, e abre aspas, de comida, de bebida, de moradia, de vestimentas e outras coisas mais. Quer dizer, sem essas condições, fica difícil viver, existir, e fica difícil também fazer história, no sentido mais consciente da palavra, né? Então, eles estão num debate muito importante com a filosofia clássica alemã, sobretudo a filosofia de uma vertente mais idealista, né? Mas também a filosofia mais materialista, né? Que parte de um materialismo mais empirista. Isso é bem importante, da qual eles vão beber de ambas as referências e vão criar uma forma, né, uma maneira de enxergar a realidade a partir das relações sociais de produção, a partir da produção do trabalho e da produção da vida, né? Isso é bem importante. Então, nesse sentido, a ideologia alemã ela é um grande marco, né? E ela foi uma obra que ambos eles não viram ser publicada. Ela só foi publicada pela primeira vez em 1932 na União Soviética. Então, eles escreveram ali em torno de 1844, 45, não conseguiram publicar essa obra, mas, como disse Marx numa das cartas, né, endereçada aí a alguns colegas, o mais importante foi a concepção e o resultado que eles chegaram, que é a compreensão da realidade, né, a partir da história, a partir do ser humano e a partir da produção e do trabalho. Então, eles vão estabelecer uma nova concepção de história, de ser humano e de produção e trabalho. Isso é muito importante, né? A partir disso, o que eles vão indicar para nós, né? Que as categorias e os conceitos de análise, eles precisam ser compreendidos a partir da realidade social.
e histórica, né? Que elas são socialmente e historicamente determinadas. Então, não é a partir da categoria que você explica a realidade. As categorias, elas são uma forma de existência. Então, são esses debates que eles vão travar, isso é muito importante, né? Então, desse projeto teórico e de crítica social, né? Isso é muito importante, tanto na trajetória do Marx como do Engels, mas o Marx ele vai explicitar em algumas obras de forma mais direta também, né? No desenvolvimento dessa teoria social, eles encaram 3 críticas fundamentais. Que a primeira foi a crítica à filosofia especulativa alemã, né? Então, eles resolvem, a partir da ideologia alemã, uma espécie de acerto de contas com a filosofia especulativa, né? A segunda foi a crítica à economia política, do qual a gente vai tratar um pouquinho mais aqui a partir do livro 2 de O Capital. Então, esse é muito importante também. E também, o terceiro ponto, a crítica à política e ao Estado. Isso também é um campo muito importante. Não sei se muita gente desconhece um pouco alguns projetos do Marx. Ele tinha uma intenção de fazer um livro sobre o Estado, por exemplo. Isso ele não conseguiu realizar em vida, né? Então, a gente vai falar rapidamente aqui do projeto de O Capital, e como já foi um projeto grandioso, né? Muito difícil de ser realizado e desenvolvido ao longo praticamente de grande parte da vida dele, né? Do Marx, conjuntamente com Engels, que deu todo o suporte também, que foi muito importante, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala da teoria marxiana, isso é bem importante, que é diferente de marxismo. Quando a gente fala de marxiano, a gente está falando de partir do Marx pelo próprio Marx. Isso é bem importante. E uma questão quando a gente fala dos marxistas, são aqueles que partiram das referências de Marx e do legado que ele deixou, né? Tão importante quanto o pensamento do Marx, a sua crítica social, foi a forma como ele fez, o método de análise dessa realidade, do qual alguns estudiosos de Marx e Engels chamam de método dialético, né? Isso é bem importante. E que vai ser expresso também, vamos assim dizer, em diversas obras. Diversas obras eles vão expor de forma crítica, analítica, mais lógica, as suas reflexões e as suas análises sobre determinados objetos ou sobre determinados contextos e realidades. Por exemplo, a obra 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que também forma, né, com a Guerra Civil em França e a luta de classes em França, uma tríade também, que ele está analisando o contexto da luta de classes na França, por exemplo, né? E o 18 de Brumário é onde ele vai apontar aquilo que ficou conhecido, por exemplo, como o bonapartismo, que inaugura as formas de golpe de Estado, por exemplo. Então, o bonapartismo é uma forma de golpe de Estado, né? O que levou Luiz Bonaparte ao poder. Então, ele faz uma análise a partir do contexto, da conjuntura, mas também fazendo uma relação com as estruturas sociais e o modo de produção capitalista e o Estado, enfim, a economia política e a crítica, né? De como as relações sociais, a luta de classes, enfim, os movimentos que ali estavam organizados levam, de certa maneira, Luiz Bonaparte a dar um golpe de Estado, né? E assim por diante, né? A obra, por exemplo, A Contribuição da Crítica da Economia Política, de 1859, vai estabelecer os pressupostos que vai levar o Marx a estudar aí por mais de 20, quase 30 anos a economia política, né? Que vai resultar também no projeto do livro Capital. Isso é muito importante também, né? Então, o Marx, nessa obra, deixa de modo explícito esse método de apreensão das conexões internas da economia política por meio da crítica, né? E também é muito importante, né? Um entendimento sobre o capital. Então já começa a esboçar ali uma compreensão, né? Sobre a necessidade de se entender o capital como um conceito, mas um conceito que parte de uma realidade que está acontecendo, né? Isso é muito importante, que é muito difícil de ser feito. Analisar a realidade no seu próprio movimento de contradição. Então, essa é uma dificuldade para todos nós, né? Até hoje, né? Tanto que Marx, quando vai escrever sobre, o livro Capital, a obra O Capital, dialogando, sobretudo, com Hegel, né? Hegel também já apontava isso, que a grande dificuldade é a exposição, a gente poder fazer a exposição e a exposição lógica desse movimento
de contradição que está presente na realidade, né? Mas, enfim, sobre o Capital, eu acho que é importante indicar, né, que o livro 1 de O Capital, e a gente já começa por aqui, né? Então, sobre o Capital, tá aí Marx, né? Acho que é importante, né? De como o Capital ele é um projeto que vai sendo construído aí ao longo de alguns anos, né? A partir de vários manuscritos, de coisas que o Marx vinha estudando, né? Então, ele vai ser concebido entre 1857 e 1879. Então, dali vai surgir vários manuscritos do Capital, né? Então, é bem importante, porque Marx lutava com esse material, jogava fora, reescrevia, quer dizer, foram vários manuscritos, né? Um esforço, né? Um exercício, assim, incomensurável, podemos dizer assim, né? De estudo, de leitura, de crítica, de revisão. É um projeto realmente tanto que no final da vida o Marx foi escrever sobre matemática, ele estava bem cansado da economia política, né? Porque foram anos dedicados a isso, né? Mas o livro 1, acho que é importante um comentário para a gente entrar propriamente aí na questão de O Capital. O livro 1 ele foi publicado em 1867, né? A primeira edição, e ele é considerado pelos estudiosos de Marx e Engels uma obra-prima, tanto do ponto de vista do conteúdo, como do ponto de vista do estilo, porque foi uma exposição também inspirada na obra Ciência da Lógica de Hegel. Então, essa obra ela foi muito importante, inspiradora, para que o Marx pudesse também fazer a exposição de O Capital, né? Porque O Capital ele é uma exposição lógica, não necessariamente uma exposição propriamente histórica e cronológica. Tanto que o capítulo 1, por exemplo, do livro 1, que ele começa pela mercadoria, é um dos últimos capítulos que entram, né? Não, vamos começar pela mercadoria, quer dizer, então, ele começou várias vezes para tratar aí as categorias, né, de análise a partir das questões que envolvem o conceito de O Capital, isso é bem importante, tá? E por que ela é uma obra-prima? Porque ela é considerada, porque ela traz diversas sacadas, né, insights literários e filosóficos, com diversas mediações históricas, pesquisa de campo, porque ele pesquisou também, né, os relatórios de inspetores de fábrica, para entender a dinâmica no interior das fábricas. É importante destacar que O Capital ele está baseado na referência daquele contexto, que é o desenvolvimento do capitalismo industrial. Por isso que Marx ele vai falar muito das fábricas, né, das fábricas, da grande indústria, isso é bem importante, né? Então, o livro 1, ele vai trazer o tema que é a produção do valor, que é bem importante, né? E ele é composto de textos que foram escritos entre 1866 e 1875. Já o livro 2, ele está baseado em um manuscrito que data também, né, de manuscritos anteriores ao livro 1, só que ele vai percorrer, por exemplo, um período maior. Por exemplo, o livro 3, ele data de manuscritos anteriores ao livro 1, e o livro 2 abrange um período maior. Tem até essa questão dos estudiosos em relação a Marx, que vai apontar, né, que o livro 2, que ele serve de uma mediação importante entre o livro 1 e o livro 3, ele vai trazer escritos de um período, sei lá, de 15 anos da vida de Marx, por exemplo, né? Então, alguns estudiosos apontam isso, que, por exemplo, a diferença entre as categorias e como elas vão sendo apresentadas, né? Mas o livro 2, então, ele vai apresentar, ele vai partir de manuscritos, né, entre os anos de 1868 e 1881. O livro 3, ele foi redigido a partir de manuscritos, né, de 1864 a 1865, perceba, né, um período bem curto aí também, né, anterior ao livro 1, inclusive, mas acabou ficando como livro 3, e eles tinham um projeto de fazer o livro 4, isso é bem interessante, que acabou não sendo realizado, mas o objetivo era tratar da história da teoria, explicando como é que o Capital ele foi concebido e realizado e produzido enquanto uma grande obra, né? Então é importante destacar que Marx ele não conheceu os 3 livros tal como nós conhecemos, né? Então ele viu a publicação apenas do livro 1.
inclusive chegou a publicar e republicar novas edições, traduções, né, edição francesa, em outras línguas, mas sobretudo francesa, que ele acompanhou de perto. Então, isso é importante destacar também, tá bom? E aí eu começo com uma pergunta para a gente responder conjuntamente. Por que é importante ler e estudar o Capital hoje, né? Só para a gente pensar, né? Então, acho que uma resposta provisória que a gente poderia indicar aqui nesse momento é que o Capital é uma obra atual. Não necessariamente pelo objeto, também pelo objeto, mas pelo objeto que Marx analisou, porque ele já está datado, né? Marx viveu no contexto do século XIX e, sobretudo, de um período inicial de desenvolvimento do capitalismo industrial e de consolidação da sociedade, do modo de produção capitalista. E é importante indicar que o conceito de modo de produção que envolve também entendermos a reprodução, que é o que o livro 2 vai tratar também, né? A reprodução, isso é muito importante. O modo de produção capitalista, ele não é só um modo de produção, ele é também um modo de circulação e um modo de vida. Isso tudo está pressuposto na teoria marxiana. Isso tudo foi concebido por Marx nessa obra, nesse conjunto da obra. Isso é muito importante. Então, para quem está pesquisando sobre mobilidade, sobre transporte, sobre cidade, a cidade e o processo de urbanização nos exige compreender tanto a produção do espaço, como as condições de reprodução também. Isso é muito fundamental, né? E aí, mais precisamente, pelo método de análise. Por que o Capital é importante? Porque nos indica um caminho para compreender a lógica da acumulação capitalista, ou, mais precisamente, a lógica do capital. Então, essa lógica ela se mantém ainda hoje, no século XXI, em 2025, com contradições, com uma realidade bem diferente da qual Marx viveu lá no século XIX. Mas é bem importante que o Capital ele pavimenta um caminho apresentando pressupostos de análise, no como analisar a realidade. Então, às vezes, a gente vê debates, por exemplo, de pessoas dizendo mas Marx não tratou disso, não tratou daquilo, porque ele se propôs a tratar especificamente disso, e que não foi apenas especificamente, né? Tratar do capital enquanto um conceito que parte de uma realidade que está no movimento de contradição não é tarefa fácil. E é uma tarefa que deveria ser e deve ser um projeto coletivo, e não apenas de uma única pessoa, né? Isso é bem importante também, né? E aí, o Marx analisou, né? E é o como ele analisou que é muito importante, né? Que é esse procedimento de análise que o Capital expõe, né? Como uma exposição lógica das contradições. O mais importante, o Capital procura apresentar, a partir das leis do valor, as leis que regem a história. Isso é muito importante. Então, para se entender a história, e a história moderna, a história das sociedades modernas, a gente precisa entender as leis do valor. Então, o capitalismo ele se desenvolve a partir de umas regras, a partir do que ele chamou de leis, né? Mas que essas leis elas estão mediadas por um conjunto de contradições sociais, políticas, econômicas, culturais e assim por diante. Então, é bem importante indicar que qual que é o pressuposto para se entender o capital? E um método dialético. O método dialético pressupõe o método de pesquisa, que é o método da investigação, e o método de exposição. São esses dois momentos que nos ajudam a entender o capital enquanto um conceito a ser desenvolvido, né? E que é uma obra aberta, não é uma obra que se fecha em si mesma, pelo contrário. Tanto é que, por exemplo, que Istvan Meszaros escreveu uma obra chamada Para Além do Capital. Tanto é que David Harvey, que vocês estudaram aqui no grupo, né? Tem livros importantes sobre como entender o capital, né? Enfim, entre outras obras importantes, partindo de Marx e das questões que ele deixou para nós também, né? Então, a realidade social construída a partir do modo de produção capitalista faz com que as sociedades modernas se tornem um complexo de complexos. Então, como é que a gente entende um complexo de complexos?
utilizando aqui um termo muito utilizado por George Lukács, né? Que também vai analisar Marx, né? A ontologia do ser social, mas é muito importante partir da produção. E esse era o pressuposto do Marx. A gente só compreende a sociedade se a gente entender a produção e a reprodução social da vida. Então, a gente precisa partir das formas de produção, das relações sociais de produção, né? Enfim, para entender todo esse movimento, todas essas relações. Então, só para indicar que para o filósofo Marcus Lutz Miller, da Unicamp, né, a dialética significa, em O Capital, o método ou o modo de exposição da crítica das categorias da economia política. Então é isso, Marx empreendeu uma crítica à filosofia clássica alemã, uma crítica, junto com Engels também, e também na filosofia, né, mas junto com Engels, uma crítica à economia política, e uma crítica também ao socialismo utópico, ao Estado e às formas políticas. Isso é muito importante, né? Então, o método dialético, que é o método de exposição e o método de pesquisa, o método de exposição, é o método de desenvolvimento do conceito de O Capital, a partir da noção de valor. É desvelar o valor, é desvelar a substância do valor a partir de um conjunto de relações sociais, que são relações de classes, relações de dominação, relações de muitas contradições. Isso é muito importante, né? E tudo isso está presente na forma mercadoria. Então, a forma, isso é bem importante. A ideia de forma, porque o capital, e entendendo aqui o capital como o valor que se valoriza, né? Isso é bem importante, tá? Então, o valor que se valoriza, mas também o capital se constitui como trabalho morto, trabalho passado, né? O valor na forma de trabalho morto, que se apropria do trabalho vivo, tá? Realizado por trabalhadores. Isso é muito importante. Então, é o trabalho que está na condição da produção de valor, que é o que o Marx vai demonstrar no livro 1, tá certo? Então, qual que é a estrutura dos livros do Capital, né? Dos 3 livros que é importante a gente redimensionar aqui. Então, o livro 1, ele ocupa uma posição, vamos assim dizer, central e o ponto de partida para tratar do processo de produção do capital. Quer dizer, a partir da forma da mercadoria. Então, Marx vai demonstrando que o valor se desdobra numa dupla dimensão, né, que é o valor de uso e o valor de troca, e o valor de uso e o valor de troca remete ao trabalho concreto e ao trabalho abstrato. Quer dizer, o trabalho concreto, aquele que produz as coisas úteis, as nossas necessidades, as necessidades humanas, e o trabalho abstrato, aquele que produz o valor, que está numa condição de abstração e que dilui o trabalho concreto, oculta o trabalho concreto, as dimensões do trabalho concreto. Então, os processos de trabalho se convertem em processos de valorização do capital, de valorização do valor, de acumulação capitalista. Então, no livro 1, é basicamente isso, né? Ele começa partindo dessa noção para desenvolver e explicar no livro 1 esses processos. O livro 2, que é bem importante, que a gente vai tratar aqui, e o Marx ele vai trazer uma série de fórmulas, né? Para a gente poder interpretar, entender esse movimento que está presente na realidade, a partir de uma leitura lógica dessa realidade e a partir da sua contradição. O que ele vai indicar? Vai tratar dos processos de circulação do capital. Então, você tem um processo que se inicia lá com dinheiro, o dinheiro que vai adquirir uma certa mercadoria, esse seria a primeira parte do processo de circulação. Você entraria no processo de produção do valor e você tem um segundo processo de circulação, que é esse valor acrescido, né? Depois de passar pela produção. Então, são 2 movimentos de circulação e um movimento de produção, que estão interligados. O que o Marx vai fazer para expor, logicamente, esses processos e essa problemática? Então, ele separa no livro 1, propriamente, o processo de produção, e ele mergulha, ele desvela, ele adentra na problemática da produção do valor, e no livro 2, que é uma continuidade, mas que está interligado ao livro 1, ele vai demonstrar o processo de circulação, para depois chegar no livro 3 e mostrar o processo mais global e geral do capital,
tá bom? Mas como a gente vai tratar aqui do livro 2, eu vou avançar para a gente poder entrar no capítulo, que é bem importante, tá? No livro 2, o livro 2 ele vai tratar dos ciclos do capital, né? E também da rotação do capital, do tempo de rotação do capital, para chegar lá na terceira parte, né? Na terceira sessão, poder discutir a reprodução simples e a reprodução ampliada. Então, a gente vai tratar um pouco o ponto de partida, que são os ciclos do capital, né? Eu acho que é bem importante, e vamos comentar rapidamente o tempo de rotação do capital, tá bom? Bom, sobre as formas de circulação, do qual já aparece também no livro 1, mas que o Marx vai tratar especificamente no livro 2. Isso é bem importante. O livro 1 trata da produção do valor e demonstra, né, para a gente como se dá a produção do mais-valor, da mais-valia, ou mais especificamente do trabalho excedente. Quer dizer, o valor está baseado no quê? No tempo de trabalho socialmente necessário para se produzir uma necessidade, ou no caso aqui, uma mercadoria. Então, quando a gente está falando de uma mercadoria, já está implícito que é a produção de valor, do valor que se valoriza, na lógica da produção de mercadorias. Nesse sentido, o mais-valor, ele vem da produção do trabalho excedente, daquele tempo a mais que o trabalhador realiza para produzir as coisas, do qual ele não vai receber. Quer dizer, na condição de trabalho, ele vai receber apenas a condição da força de trabalho. O trabalhador é reduzido à condição de força de trabalho. Ele recebe apenas um salário que corresponde a uma parte desse processo, uma parte, às vezes, muito pequena desse processo. E aí que o Marx vai demonstrar no livro 1. Então, no livro 2, a gente vai se deter à circulação do capital. Então, o Marx sempre vai trabalhar essas duas fórmulas, que é a circulação simples de mercadoria, que podemos dizer que existe desde a antiguidade, né? As pessoas produzem uma certa mercadoria, trocam por uma certa quantidade de dinheiro para adquirir outras mercadorias. Então, na lógica do mercado, né? Mercantilização, essa é uma prática que existe desde a antiguidade, desde sempre, e continua a existir ainda hoje. Então, é um movimento que está presente na realidade. Na sociedade capitalista, a gente tem a introdução de uma outra relação, né? Implica na produção do valor e na circulação do valor e do capital, que é essa segunda formulazinha aqui, né? Uma quantidade de dinheiro, você adquire uma certa mercadoria para conseguir uma outra quantidade de dinheiro, no caso aí uma quantidade na forma de capital de valor acrescido, né? Isso é bem importante, né? Então, inicialmente, o que Marx vai dizer? O dinheiro, né? Inicialmente, o dinheiro como dinheiro e o dinheiro como capital. Então, são dois movimentos que estão presentes na realidade. Eles se distinguem apenas por sua diferença nas formas de circulação. Então, são duas formas de circulação presentes na realidade, tá bom? E aí, as formas de circulação como elementos comuns, isso é bem importante, tá? Como a gente já falou das duas formulazinhas. Então, são fases, né? Que é bem importante, são fases que ele vai indicar para nós, que estão presentes no livro 2 também, sobretudo, né? Da compra e da venda. Quem assume o papel de comprador, quem assume o papel de vendedor. Então, são dois movimentos da circulação. O DM, dinheiro, mercadoria, e depois o MD, mercadoria, dinheiro. No meio desse processo, a gente tem a produção do valor, tá? Então, os mesmos elementos, eles se apresentam nessa dupla relação, né? Mercadoria e dinheiro. O dinheiro cumprindo um papel muito importante enquanto meio universal de circulação, né? Mas como uma representação do valor. Porque o dinheiro é uma representação do valor, né? Uma representação monetária do valor, que cumpre um papel de meio circulante também, de permitir que as pessoas troquem mercadorias por dinheiros e vice-versa, né? E aí que está o ponto. As mesmas máscaras econômicas, compradores e vendedores, em dois papéis distintos, que é muito importante que na análise e nos processos que o Marx vai analisando, ele vai mostrando, vai demonstrando e vai desvelando para nós, tá? Então, aqui eu não vou me deter muito a isso, tá? Mas as duas formas de circulação é isso. O dinheiro ele é um mediador na forma de circulação simples da mercadoria e, no caso da fórmula do capital, DMD,
a mercadoria é a mediadora, não necessariamente o dinheiro. O dinheiro está aqui também. Por isso que é uma análise dialética. É a relação de contrários. Você se afirma pela negação, né? Você pode ser uma coisa e o seu contrário ao mesmo tempo, porque é uma relação dinâmica e contraditória. Então, o dinheiro é definitivamente gasto numa relação comercial simples, uma relação mercantil simples, tá? Sobretudo pelo comprador. Mas, na relação capital, o dinheiro é adiantado. Isso é bem importante para a gente destacar, tá bom? Então, vamos avançar aqui, tá? A questão do valor de troca é o objetivo da produção de valor, né? É onde se realiza o valor. E o Marx vai dar indicações já no livro 1, que é na circulação que o valor se realiza. Olha a importância disso. É produzido o valor, mas se você não circular e não vender, ele não se realiza. Então, essa mercadoria ela precisa chegar, se for necessário, chegar na Lua, para ser vendida, se tiver gente lá para comprar. Mas ela precisa chegar lá e ser realizada. Isso é bem importante. Aí a importância da circulação, tá? Sobre o livro 2 de O Capital, para a gente tratar um pouco como é que é apresentado, né? No livro 2, o processo de circulação do capital, que foi publicado póstumamente, né, por Engels em 1885, com base nos manuscritos do Marx. Então, esse volume ele se concentra na mediação entre a produção e o consumo, tá? Ao analisar o processo de circulação do capital, que complementa ou dá sequência, vamos assim dizer, ao livro 1, mas que está, vamos assim dizer, entrelaçado ao livro 1, como eu mostrei anteriormente. Isso é bem importante. Tudo começa com o movimento de circulação, vai-se para a produção para realizar um segundo movimento de circulação. Então, nesse primeiro estágio, o Marx vai apresentar nesse capítulo, no capítulo 1, né, que vai tratar aí das formas cíclicas, é bem importante, tá? O livro 2 é considerado bastante árido, porque nele há uma importância de ser tratado essas formas cíclicas. É muito abstrato, podemos dizer assim. Está no nível de abstração da teoria que o Marx está apresentando, dessa forma lógica, que muitas vezes algumas pessoas acabam até desistindo de seguir a leitura individualmente falando. Por isso a importância de a gente ler, estudar, discutir em grupo, porque é bem difícil mesmo. Não é fácil, não é tarefa fácil, tá, gente? Mas por quê? Porque a realidade é muito complexa. Essa realidade que o Marx está apresentando pela teoria, por essa lógica, ela traz essas questões. Então, vamos lá. As formas cíclicas é o que o Marx vai apresentar nesse processo de circulação. Nesse primeiro estágio, ele vai tratar ao longo de algumas páginas. Então, tudo começa com dinheiro que precisa comprar uma determinada mercadoria. Nesse caso aqui, que tipo de mercadoria? O trabalho, quer dizer, a força de trabalho. Então, para existir trabalhadores, na condição de trabalhadores assalariados, precisa haver o quê? Uma separação do trabalho, dos trabalhadores, dos meios de produção. Então, o Marx vai discutir isso naquele capítulo da acumulação primitiva do capital no livro 1. Como se dá essa separação? Ao longo de séculos, inclusive. Então, essa separação ela é fundamental para que aconteça essa relação de produção capitalista, que o capital possa ser esse valor que se valoriza, ou mais precisamente uma autovalorização. Então, o dinheiro ele é adiantado, você precisa ter um dinheiro, o chamado investidor, um investimento, você precisa adiantar, ter o dinheiro para pagar os trabalhadores no primeiro ciclo e também a compra dos meios de produção, que são as máquinas, os equipamentos, as instalações, e podemos incluir aí também as matérias-primas. Então, aqui o Marx vai chamar de capital-dinheiro, esse primeiro estágio. Então, o dinheiro ele entra como uma forma de capital, capital-dinheiro, que ele vai chamar de D, certo? O segundo estágio é o estágio, vamos assim dizer, do meio, que é o estágio propriamente da produção, tá? Da produção do valor, daquilo que a gente falou, que o Marx vai tratar no livro 1, tá? Que é a produção do valor e do mais-valor, o capital produtivo. Então, ele vai chamar de capital produtivo, que está na sigla P, tá? E o que o Marx vai indicar para nós nessa parte aqui? Esses 3 pontinhos antes do P significa que o processo de circulação ele é interrompido.
por um momento da produção. Isso é bem interessante, né? Não que não haja circulação na produção, mas é como se fosse um outro estágio, uma outra fase, diferente daquela circulação inicial que envolve o dinheiro, aquele dinheiro que entra como capital. E é bem importante, viu, gente? Dinheiro não necessariamente é capital, aliás, é muito diferente, né? Mas só é capital quando é empregado enquanto fator de capital, colocado em movimento, nesse movimento aqui que a gente está tentando descrever com essas fórmulas apresentadas no capítulo 1 do livro 2, tá? Então, esse momento da produção interrompe o primeiro estágio da circulação, para gerar um terceiro estágio da circulação, que está destacado aqui, que o Marx, é bem interessante, né? Essas equações, ou essas formulazinhas, não são à toa. Aparece aqui algo que não apareceu no livro 1, que é esse M' e o D'. O D' já aparece no livro 1, que é o valor acrescido pelo mais valor. Mas esse M' aqui é bem importante, é o que o Marx vai chamar de capital mercadoria. A mercadoria também sai valorizada. Ela é realizada por meio da compra, e a ideia é que por meio dessa compra, por algum comprador, esse dinheiro, na forma de capital, volte ao ciclo inicial e volte para o bolso do capitalista, que vai comandar esse processo de produção. Só que esse M' expressa o quê? O valor de troca e, mais precisamente, a mercadoria valorizada. Tanto é que, por exemplo, um exemplo disso, vocês devem ter assistido em vários... Um exemplo disso é bem interessante, né? Para destacar o valor de uso e o valor de troca. Quando uma montadora de automóveis vende um veículo para uma pessoa que precisa de um carro, um veículo, a pessoa vai lá, se ela tem um dinheiro à vista, ela compra o automóvel, ela vai usar aquele automóvel. E a montadora realizou esse ciclo completo aqui, descrito tanto no livro 1 como no livro 2, certo? Mas eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o cinema, que usa carros, explode carro. Quer dizer, o carro ali não vai ser usado para transportar, vai ser usado para uma cena, por exemplo. O valor de uso daquele automóvel, que foi comprado, sei lá, de uma montadora, é para ser explodido numa cena. Pensa como não é muito caro isso, né? A montadora realizou o valor, produziu. Agora, para qual motivo aquela mercadoria, aquele automóvel vai ser utilizado, aí não compete mais a montadora. Quer dizer, o cinema vai lá e explode o automóvel, o comprador que precisa do carro vai usar o automóvel como valor de uso, né? Mas que passou pelo valor de troca. E é exatamente esse M' que aparece aqui, né? Aquele bem, aquela mercadoria, na forma de valor de uso, ela tem um valor. Tanto é que o comprador do automóvel, sei lá, futuramente decide vender o carro, e o carro tem aquele movimento de depreciação, né? Ele vai desvalorizando, né? Com o passar do tempo. Então, só para dar esse exemplo, né? Porque ele não gera valor por si mesmo, né? Isso é bem importante. O que gera valor é trabalho, é produção, né? Então, aquele bem ele vai se depreciando, vai perdendo valor, né? Então, voltando, aqui tem a forma capital mercadoria, tá? Só para a gente poder conversar um pouco mais daqui a pouco. E nesse sentido, o que o Marx propõe aqui? A unidade dos processos de produção e circulação, tá? Mostrando que há dois momentos de circulação, um momento de produção que está como se estivesse no meio, né? Isso é bem importante, que fundamenta o processo cíclico do capital. Então, o capital ele só vai realizar o seu ciclo de acumulação, isso é bem importante, quando ele completar esse ciclo, tá? Isso é bem importante. Mas, aí que está o ponto. Você tem um ciclo do capital, o ciclo do capital monetário, que o Marx vai dizer aqui, a fórmula do ciclo do capital monetário, e, avançando um pouco mais, o ciclo em seu conjunto. Então, a formulazinha, ela continua aqui, o DM, 3 pontinho, P, 3 pontinho, M' e D'. Então, vou trazer essa citação do Marx aqui para nos ajudar a entender um pouco mais esses processos. Abre aspas. Vimos que o processo de circulação, depois de percorrida a sua primeira fase, o DM, aí o T e o MP, né, o trabalho e os meios de produção, ele é interrompido por P, em que as mercadorias T e MP, compradas no mercado, são consumidas como componentes materiais e de valor do capital produtivo.
Então, só um parênteses, isso aqui é muito importante. Tanto o trabalho como os meios de produção são consumidos, tá? Então, o capitalismo, ele não vai produzir apenas mercadorias. Então, ele vai produzir também o consumo dessas mercadorias, mas o consumo da força de trabalho e dos meios de produção, das máquinas, dos equipamentos, que em algum momento precisam ser repostas as peças, enfim, ser trocadas e assim por diante. Então, continuando, o produto desse consumo é uma nova mercadoria no final do processo, que é o M', o material, essa mercadoria material valorativamente modificada. Isso é bem importante, porque a mercadoria ela é produzida, ela entra no começo como matéria-prima, é produzida pelos trabalhadores e pelos meios de produção, né, utilizando os meios de produção. E aí, continuando, o processo de circulação interrompido, DM, tem de ser completado por MD. Porém, como portador dessa segunda e conclusiva fase de circulação, surge o M', uma mercadoria material e valorativamente distinta da primeira mercadoria. Então, o que isso quer dizer? Isso é bem importante, né? É essa mercadoria produzida, mas que é realizada no momento da troca, que é nessa segunda fase do ciclo que precisa ser completado, tá? Isso é bem importante nessa questão do Marx. Continuando, porque o que o Marx está tratando? A forma dinheiro, a forma mercadoria, eu acho que é bem importante, e as formas que o capital vai assumindo. O capital é o valor em movimento, então ele vai assumir diversas formas, tanto no processo de circulação como no processo de produção. Então, é aquilo que o Marx vai chamar de metamorfoses, é uma série de metamorfoses. Então, abre aspas, consideremos agora um movimento DM, P, M', D' em seu conjunto, ou a sua forma explícita, que é aquela fórmula que a gente já apresentou. Mas o que se apresenta aqui para nós de novo, na página 130 do capítulo 1? O M' é explicado pelo M, que é a mercadoria, que foi adiantada, lembra? A mercadoria ela foi adiantada em termos de matérias-primas, meios de produção e trabalho, só que aqui acrescido do mais valor, desse M aqui, que é o mais valor. A mercadoria ela sai com esse valor também, ela sai valorizada. O produto, vamos assim dizer, sai valorizado do processo produtivo, tá? Isso é bem importante. E aí também o D', né? Que o D' já estava no livro 1, que é o D mais um D acrescido, que é o valor acrescido também, né? Que vai ser restituído na forma de dinheiro, volta para o início do ciclo. A mercadoria foi vendida e saiu nas mãos de um comprador. Só que o dinheiro volta para o início do ciclo. Então, isso é bem importante entender dinheiro e capital, a diferença desses dois, né? Então, aqui na forma de capital, o dinheiro ele volta para realizar o ciclo novamente, ser reinvestido ou ampliar a produção, enfim, assim por diante, né? Então, o capital ele aparece aqui como um valor que percorre uma sequência de transformações coerentes e condicionadas umas pelas outras, uma série de metamorfoses que constituem tantas outras fases ou estágios de um processo total. Então, isso é bem importante. A preocupação do Marx era chegar numa compreensão da totalidade desse processo, tá? Continuando, duas dessas fases pertencem à esfera da circulação e uma à da produção. Em cada uma dessas fases, encontra-se o valor de capital sob uma forma diferente, que corresponde a uma função distinta, especial. No interior desse movimento, o valor adiantado não apenas se conserva, mas cresce, aumentando a sua grandeza. Por fim, no fim do estágio conclusivo, volta à mesma forma na qual apareceu no início do processo, que no caso aqui é a forma dinheiro, que precisa se tornar capital novamente, né? Esse processo, em seu conjunto, é, portanto, um processo cíclico, tá? Então, vamos destacar aqui o ciclo de acumulação do capital. Então, Marx está demonstrando, explicando logicamente como se dá o ciclo
pelo menos um ciclo de acumulação do capital, dada a complexidade que é tratar a obra do capital, mas também as questões que o Marx aponta para nós, né? Uma citação que aparece na página 130, que dialoga diretamente aí com as nossas pesquisas. Eu também realizei pesquisas aí no âmbito do transporte, da mobilidade, a partir da segregação urbana, né? A partir dos processos de acumulação capitalista. E essa citação, inclusive, eu trago na minha tese, né, de doutorado, ajudou a pensar muitas questões. Então, vamos abrir aspas aqui e eu comento e fecho para a gente poder dialogar, discutir um pouco mais aqui. Bom, abre aspas. Há, no entanto, ramos autônomos da indústria em que o produto do processo de produção não é um objeto novo, uma mercadoria, tal como Marx estava descrevendo anteriormente aqui, tá? Dentre esses ramos, o único economicamente importante é a indústria das comunicações, seja ela a indústria do transporte, de mercadorias e de pessoas, seja da mera transferência de informações, cartas, telegramas e etc. Então, continuando, o resultado, transportem-se homens ou mercadorias, é a sua existência espacial modificada. Por exemplo, que o fio se encontre agora na Índia e não na Inglaterra, onde foi produzido. Mas o que a indústria de transportes vende é o próprio deslocamento de lugar. O efeito útil obtido é indissoluvelmente vinculado ao processo de transporte, isto é, ao processo de produção da indústria. Homens e mercadorias viajam no meio de transporte, e sua viagem, seu movimento espacial, é justamente o processo de produção efetuado. Fecha as aspas. Aqui, só para dialogar com a ideia do tempo de rotação do capital, que vai articular e complementar a ideia de ciclo da acumulação capitalista. O tempo de rotação do capital é o tempo de produção mais o tempo de circulação. Então, na lógica capitalista de produção, qual que é a busca do capitalismo? Realizar mais rapidamente o valor, tá? Então, dando exemplo disso, lá no início da produção de automóveis, estou dando só exemplo aí, ligado ao transporte, por exemplo. Então, um veículo, numa fabriquinha de automóvel, lá na década de 1920, por exemplo, levava em média 23 horas e 40 minutos para ser montado, fabricado, concluído, né? Então, com a linha de montagem, né, e no contexto do Fordismo, Taylorismo, isso diminuiu para 1h30, 1h40. Olha a diferença, né? A produção de um automóvel, a montagem de um automóvel. Hoje, eu não sei exatamente que pé que está, mas algumas fontes indicam que leva algo em torno de minutos, algo em torno de meia hora, 40 minutos, ou um pouco menos que isso, tá? Para se montar um automóvel, a partir do momento que você já tem todas as peças, o motor que é produzido também. Então, o Marx havia sacado e demonstrado ao longo da sua obra, a lógica capitalista leva à compreensão do espaço pelo tempo. Então, você tem essas duas categorias que são importantes, espaço e tempo, mas o tempo, que é o tempo de produção e o tempo de circulação, comprimindo o espaço ou diminuindo as distâncias entre os espaços para circular mais rapidamente, né? Então, isso é bem importante para a nossa reflexão aqui hoje. Mas só para indicar e concluir aqui com vocês que nessa obra, acho que é muito importante, né? O que o Marx vai trazer para a gente é esse momento da circulação, né? De que forma, que papel ela cumpre no processo de produção do valor. Vai ser muito importante, porque a produção capitalista, ela não produz apenas mercadorias e um mais valor, mas ela também se reproduz, tá? E num volume cada vez maior. É isso, o valor, ele tende a se valorizar sempre. É por isso, por exemplo, que às vezes é difícil explicar a pressão de aumento do preço da tarifa do transporte. É possível fazer cálculos sobre isso, mas o preço da tarifa do transporte sempre tende a aumentar, porque é a lógica do valor que vai incrementando o valor e cada vez mais nos ônibus, no metrô, nos trens novos, enfim, novos investimentos, porque é o valor que se valoriza permanentemente, né?
dando esse exemplo, né, no volume cada vez maior. E a classe dos trabalhadores assalariados, cada vez mais explorados nessa lógica, né? Então, isso é muito importante, porque eles se tornam, a maioria, né, se converteram, né, são produtores que se converteram em trabalhadores assalariados, né? Então, nesse sentido, só para a gente pensar a questão do deslocamento, do transporte, mas essa lógica de circulação. O tempo de rotação ele é muito importante para entender o ciclo do capital. Fecho por aqui. A produção, arte e edição deste podcast é feita por mim, Luiz Felipe Mendes, estudante de Geografia do Instituto das Cidades, campus Zona Leste da Unifesp, bolsista de extensão pelo grupo Rede Mobilidades e Periferias. Este é o terceiro episódio da quinta temporada do podcast Ponto de Partida. Não esqueça de curtir a página Rede Mobilidades e Periferias nas redes sociais e se inscrever no nosso canal no Spotify e YouTube. Assim você fica por dentro de todas as atividades que o grupo desenvolve. Até o próximo episódio.